Queridos irmãos, que a paz de Jesus envolva os corações de todos nós, alimentando seus pensamentos de confiança, e pedimos a Deus, nosso Pai, que olhe por toda a nossa família, nossos amigos, que nesta hora comungam conosco este momento do Evangelho. Nós vamos ler hoje o item 11 do capítulo que nós estamos desenvolvendo, A Fé Transporta a Montanha. Vamos falar da fé, a mãe da esperança e da caridade, que é uma instrução dos Espíritos. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que a gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam, com esta, uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamoníveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e a zombaria dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem a escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados do fim de que apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, que nesta manhã radiosa possamos nos sentirmos fortalecidos por esse amplexo de luz que o Senhor dirige para todos que ligam seu pensamento neste momento sublime do Evangelho, que estejamos sempre amparados. Que assim seja, Mestre. Queridos amigos, fico pensando como é que seria a nossa vida, a nossa caminhada, sem a chama da fé. Porque a fé, ela vem da confiança, ela vem do conhecimento. Por isso que outras pessoas de outras religiões,
elas têm uma fé que não é uma fé sólida, é uma fé humana. Elas ainda acreditam nas imagens, elas ainda acreditam nos rituais externos. E a doutrina espírita vai nos mostrar aquilo que Jesus disse, olha, a grandeza, né, dessa palavra do Cristo. A fé transporta montanhas. Como é que força eu tenho para remover alguma coisa que eu preciso carregar, tirar de um lugar para o outro? Como? Onde eu busco força para isso? E nas horas da nossa vida, da nossa luta encarnatória, do nosso dia a dia, nós somos convidados a buscar essa fé. E a fé, ela para ser proveitosa, ela tem que ser ativa. Ela não pode de forma alguma ficar entorpecida, uma fé parada. Por isso que o Evangelho vai nos mostrar que a fé é a mãe de todas as virtudes. Se a gente vê a palavra mãe, ela tem um sentido muito amplo, porque a mãe é aquela que não para, é aquela que ajuda, aquela que mobiliza força, aquela que está sempre velando atentamente pelos seus filhos. E nós precisamos entender que a fé é isso. Por isso que ela é mãe da esperança e a caridade são corolários da fé e formam essa trindade inseparável, porque toda vez que eu tenho fé, estimula em mim um conceito de vida que eu estou sendo movida e eu acredito naquilo. E se eu acredito, mesmo não sendo espírita, é aquilo que me faz crescer. Então, tem pessoas que têm fé nos santos, por exemplo, tem uma fé Nossa Senhora da Aparecida, nós não podemos criticar, não é a imagem de barro, ela tem fé naquela expressão em que ela, olhando para uma imagem, ela remete ao espírito de Nossa Senhora da Aparecida. E aí eu fico pensando, quem é Nossa Senhora da Aparecida? Não seria também esse espírito que foi a mãe de Jesus e que se apresentou por várias pessoas, várias maneiras, que cada um deu o nome que quis? Então, é preciso que a gente compreenda, para a gente não criticar, aonde que sustenta a minha fé, que chama está dentro de mim. E nós sabemos que quando eu tenho fé, que eu acredito, eu aguardo. Eu tenho aquela esperança, mas não é uma esperança de ficar parada. Não é isso. A esperança, ela é vem do verbo esperançar, que move em mim que eu acredito. Eu acredito, por isso que eu luto, porque eu acredito. Quem não luta, não acredita. Não é esperar sentada na cadeira esperando que as coisas aconteçam. Não, esperança é do verbo esperançar, é do verbo trabalhar, é do verbo aguardar, é do verbo de acreditar. Portanto, queridos amigos, essa gente nessa colocação da fé, cada um tem a sua visão, né? Mas a fé, ela vem como inspiração divina. Ela nos sustenta, ela nos traz força. E não é a fé que dá o amor? É, porque ela me liga, é ela que me liga a Deus. E quando a gente não tem fé, nós também nos enfraquecemos. E é por isso que Jesus disse: se nós tivéssemos fé, nós removeríamos essas dificuldades. Então, a esperança está ligada à fé, pelo verbo esperançar. E a caridade é quando eu sou movida a atender, a servir, ajudar o meu próximo. E é na caridade que eu vou fortalecendo a minha fé, a minha coragem. Então, tudo isso se liga a uma inspiração divina. E todos nós precisamos saber que nós construímos uma base bem forte e durável dentro de nós. E nós vamos ter que fazer o que José, esse espírito protetor, nos fala: levantai consequentemente esse edifício sobre os alicerces inamovíveis. Quer dizer, sejamos fortes, corajosos, acreditando na espiritualidade, no amparo amigo, na palavra do Cristo. E nós não podemos ver que a fé nos coloca diante de situações que muitas vezes nós ficamos ridicularizadas. Não,
A fé que não afronta o ridículo dos homens não é uma fé verdadeira. Olha como isso é forte. Então, nós sabemos que todas as vezes que a gente está alimentando a fé, nós vamos diminuindo aquilo que nós achamos que são os obstáculos intransponíveis, porque a fé sincera, ela me empolga, ela contagia, eu passo isso em vibração para o outro, então é importante que a gente possa encontrar sempre na nossa palavra aquilo que vai atender a necessidade do outro. Agora, quando a gente tem uma fé aparente, como diz o Evangelho, nossa palavra fica assim fria, indiferente, porque não move dentro de nós essa esperança e não somos também pessoas caridosas. E aí nós vamos ver o quanto isso tem sido importante para todos nós, porque Deus, ele intervém em todos os momentos de nossa vida, nos convidando a caminhar. E quando aparecem os problemas, que muitas vezes somos convidados a vivenciar, ou somos defrontados, nós precisamos ter fé, porque a fé, ela vai me dar uma coragem que muitas vezes eu não tinha percebido. Então, em muitas ocasiões, uma pessoa querida, ela pode passar por dificuldades, ela pode ficar enfraquecida, ela pode ter passando por uma doença. E o que que nós temos que fazer? Trazer-lhe o remédio da fé, dar-lhe a confiança, trazermos às vezes a leitura do Evangelho, usar da nossa atenção. Aí nós já estamos usando de outro recurso, a caridade, para que a caridade possa volumar a esperança deste espírito. Então, nós estamos fazendo, nesse momento, uma ação terapêutica que vai ajudar esse espírito a se alimentar de esperança. Por mais que seja difícil as crises em que passamos, as dificuldades, nós precisamos, por maior que seja a consternação, nós não podemos perder o otimismo e trabalhar confiante. Isso é que é importante. Então, ouçamos todos nós a indicação de Jesus, né? Tende fé, pois nos diz José nessa mensagem tão importante e tão expressiva, que ele nos diz: pregai pelo exemplo da vossa fé para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras que lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a verdade, a confiança, para que eles possam enxergar, para que eles possam se fortificar e que eles possam enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, queridos amigos, nós vamos entendendo que cada dia mais nós estamos sendo alimentados por uma esperança de dias melhores, se o nosso íntimo assim o reflete em nós mesmos, porque o mundo não vai mudar, o mundo vai ser sempre o efeito dos nossos pensamentos, ele só vai mudar quando todos nós tivermos uma vibração diferente. Então, eu volto a afirmar no pensamento de José, esse espírito protetor que está dando essa mensagem, quando ele diz: tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza e com a sua racionalidade. Sem ser racionais, meus amigos, nós não conseguiríamos, de forma alguma, trazer qualquer lucidez verdadeira e não conseguimos também edificar nenhuma obra dentro de nós. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira, não pode ser, porque a fé tem que ser lúcida. O conhecimento que move a fé tem que ser reflexivo. Então, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas. Acreditar na promessa de Deus é confiar nos seus ensinamentos, que o Jesus nos trouxe como filho unigênito dele. E ele coloca: mas sabendo por que acreditais nela, segue os nossos conselhos, os conselhos da espiritualidade, mas compenetrados do fim que vos apontamos, dos meios que vos trazemos para atingirmos. É um convite que precisamos todos refletir bastante. Crede e esperai. Sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. Quer dizer,
Ninguém vai conseguir milagres ficado sentado no sofá. Os milagres são que não existe milagre, mas são o quê? São obras, são construções divinas, são solidificações da esperança, da fé, do conhecimento operoso. Então, todos nós precisamos do trabalho, precisamos da luta, para que a gente possa vencer o nosso desânimo e auxiliar aqueles que estão junto de nós. E por mais que sejam dificuldades, nós lembramos que o otimismo, a esperança deve fazer parte de todos nós. Então, que fiquemos bem atentos naquilo que Jesus nos disse, que a fé remove montanha. Tudo que aparentemente é obstáculo intransponível, quando eu tenho fé, aquilo deixou de ser intransponível, porque Deus intervém a todo instante e uma porta sempre se abre para que essas mãos nos ajude e nos acalente. Então, convido a todos para repensar um pouco no seu pensamento e nós vamos ver que quando nós estamos diante de uma pessoa querida que está passando por dificuldades, sejamos fraternos, amigos, caridosos, estejamos juntos para sustentar em tudo aquilo que ela precisa. Nós, nesse instante, agradecemos a Jesus, pedindo aos espíritos amigos que possam trazer para nós o passe que tanto nos conforta, que nesta hora do passe eu tenha fé, eu saiba o que eu preciso pedir, e nós vamos então, nesse instante, recorrer aos amigos espirituais para a fluidificação das águas, que é outro alimento de fé, de confiança, e que todos nós estejamos envolvidos nas vibrações de Jesus, de Maria e desses espíritos que estão mais próximos de nós. Que o Senhor nos fortaleça hoje e sempre. Um abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que este espírito tão amoroso, Eurípides Barçanufo, nos sustente hoje e sempre, que assim seja.